E aí, pessoal, abrindo o domingo em Jogo do Grêmio, tem jogo importante do Grêmio sim hoje à noite, mas eu quero falar um pouco sobre política, política partidária e como virou a política dentro do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$ 67. Não perca esta oportunidade, está no link abaixo, tanto na descrição como no primeiro comentário fixado. A política e o Grêmio. Esse é um assunto que, na verdade, toma conta muitas vezes de todo mundo que de alguma forma gosta do Grêmio. Seja a política partidária e a relação com ela e o que ela representa para as figuras do Grêmio, ou também a histórica relação política no Grêmio. Eu vou começar e tentar fazer até uma comunicação entre essas duas situações que são completamente diferentes. Historicamente, o Grêmio é um time que foi comandado por pessoas, por épocas e pessoas. E essas pessoas traziam pessoas, e eu estou falando isso lá da década de 30, 40, 50, traziam pessoas da sociedade para de alguma forma contribuir no Grêmio. Essas pessoas, se pegassem gosto pelo clube, viravam dirigentes, de dirigentes viravam conselheiros, e aí faziam a história. Assim foi construído, sobretudo, essa linha política do Grêmio. Isso foi indo, caminhando. Dificilmente se tinha, por exemplo, eleições antes da década de 70. Era mais complicada, as eleições não existiam, eram dentro do conselho e não existiam. Aos poucos isso foi se modificando. A comunicação dentro do conselho era muito mais fechada, porque dentro do conselho, sim, apenas uma chapa era eleita e ela normalmente era consenso. Os líderes se reuniam, chamados de cardeais, que eram grandes nomes e também ex-presidentes. Eles se reuniam, definiam a lista, colocavam para dentro quem eles entendiam que poderiam contribuir com o Grêmio e assim iam. Financeiramente, por exemplo, até os anos 80, início dos anos 90, eles se reuniam inclusive para pagar essa conta. Então se chegava lá nos anos 70, por exemplo, a quanto faltou? O doutor Fernando Kreff, que era o grande patrono do Grêmio, dizia, ó, faltou tanto, ele pagava grande parte dessa conta, e outras pessoas iam ali em uma espécie de livro-ouro, colocavam em dia. E assim foi construído isso. Assim foi construído. Mas a visibilidade aumentou, as relações aumentaram, o clube cresceu, o futebol virou um grande negócio e também politicamente os clubes precisaram se reformular. A primeira grande mudança interna foram as eleições presidenciais, que vocês conhecem, embates fantásticos, com Hélio Dourado e o grupo dele de um lado, Fábio Koff e o grupo dele de outro, e assim a coisa foi construindo. E isso nunca foi ruim internamente. Por quê? Porque o Grêmio fazia isso e também, aos poucos, o Grêmio oxigenava, mas dentro de uma coisa muito legal, que era, acabou a eleição, todo mundo empurra para o mesmo lugar, todo mundo é gremista, iam para dentro do conselho e discutiam a coisa internamente. Aí veio as eleições proporcionais do conselho e essa para mim é a principal mudança. Aos poucos começou a ter mais de uma chapa para o conselho. E quando aconteceu isso, se começou a criar as primeiras grandes divergências internas aconteceram ainda nos anos 70. E aos poucos isso, mas ainda era muito, muito difícil de chegar no conselho através de uma chapa. Nunca aconteceu, por exemplo, de uma chapa que não fosse a chapa oficial ganhar uma eleição para o conselho. Eram poucos sócios também, tinha uma série de situações. Mas vieram as eleições proporcionais, veio, obviamente, a mudança do sócio-torcedor, com um número muito maior de pessoas participando da vida política, através da sociedade. E aí o que aconteceu? Entrou essa eleição proporcional. E junto com ela, e isso é no início dos anos 2000, junto com ela o que aconteceu? Os grupos políticos surgiram. E esses grupos políticos, eu fui fundador, por exemplo, de um grupo político, era a forma que se encontrava de entrar no conselho. Por quê? Porque tinham terminado a questão das indicações e ou se associava, por exemplo, ao grupo político ou não saía do lugar. E isso aconteceu com o Grêmio de forma muito, muito brusca, porque foi no momento de o Grêmio caindo para a segunda divisão, se criou um conflito muito grande e ali, por exemplo, aconteceu o que eu considero a mudança mais drástica da história do Grêmio, sobretudo da participação do torcedor e também do associado. Por quê?
Porque a partir dali começaram a criar estruturas externas ao Grêmio, de movimentos, que viraram, na verdade, a gente chama de movimentos políticos, mas que tem toda uma estrutura de partidos políticos, com mensalidade, com presidência de movimento, com uma organização partidária que visava e que monta projetos, tem muita gente boa aí. Só que o que aconteceu? E aí esse é o ponto, o primeiro ponto. Muitas pessoas não se uniram a grupos políticos e foram deixando o Grêmio. Muitas pessoas muito legais, com muita contribuição. Muitas pessoas mesmo. Saíram dos grupos, entendiam que o grupo não seria tão legal, não entraram. Meu pai, por exemplo, deixou o conselho depois de 44 anos porque se recusou a entrar num grupo político. Disse, eu não vou entrar em grupo político não, eu estou pelo Grêmio, não estou em grupo político. E não entrou e saiu do conselho. Outras grandes figuras, por exemplo, Nelson Medo, saiu do conselho pelo mesmo motivo, enfim, muitos nomes. Eu não vou aqui fazer juízo dos movimentos, não é essa a ideia. A ideia é só contar para a gente chegar no ponto que a gente está hoje. Aí, nós evoluímos nesse aspecto, porque a gente colocou mais participação popular, mas criamos partidos. Partidos, inclusive, que não queriam participar da vida política. Por exemplo, o Grêmio Unido, que hoje é o partido, é o grupo político que comanda o Grêmio. Quando foi criado, se dizia, e eu conheço todas as pessoas, muito legais as pessoas que criaram o Grêmio Unido, o Guilherme Killing, o Alemão, o Melo, que já faleceu, que são grandes figuras. O Guto Peixoto, que é vice-presidente, dizia, nós não queremos a política, nós queremos contribuir com o Grêmio, com outras coisas, criando uma maneira de ajudar a escolinha. Deu um ano, já estavam na política, e todos são assim. Mas isso não é crítica, não. Isso é assim. Se entra no Grêmio também para buscar a política, isso é normal e está tudo certo. O que a gente precisa evoluir nesse aspecto, em cima dessa realidade, é que a gente hoje virou um clube que tem muito fortemente a contribuição desses grupos que são, na verdade, partidos políticos. Isso acabou acontecendo, o Grêmio teve um racha muito grande, sobretudo com o Fábio Koff e com o Paulo Odoni, de acusações grosseiras, e aí eu vou chegar daqui a pouco na questão envolvendo os políticos no Grêmio, que é uma coisa que também toca muito e que hoje está muito em voga em razão dessa circulação do nome do presidente Romildo para governador do estado, que é uma coisa muito forte, e aí a gente acabou sendo, naquele momento, rachou completamente o clube. O presidente Romildo entrou, conseguiu vencer e uniu o clube. Só que o curioso é que o quadro diretivo do Grêmio sempre foi de conselheiros abnegados. E essa mudança de estrutura acabou trazendo para dentro do Grêmio, através da política, os executivos. Por exemplo, Carlos Amodeu, que é hoje muito valorizado CEO do Grêmio, era de um grupo político. Quando assumiu, virou executivo do Grêmio. E, curiosamente, quem indicava dirigentes para o Grêmio, por exemplo, era esse quadro diretivo de abnegados, que sempre foram os dirigentes que comandaram o Grêmio. Fábio Koff nunca ganhou R$1 do Grêmio. Romildo Bolzano nunca ganhou R$1 do Grêmio. Paulo Odoni nunca ganhou R$1 do Grêmio. Os dirigentes, Cacalo nunca ganhou R$1 do Grêmio. Os dirigentes, eu, por exemplo, nunca fui remunerado por R$1 do Grêmio no período que eu fui dirigente, tanto da base como do profissional. Só que, curiosamente, esses grupos acabaram criando pessoas que ambicionavam também o cargo executivo. Tem gente, por exemplo, que discute o Grêmio sem os abnegados, apenas com os executivos. Não tem problema. É da estrutura, não tem. Só que essa é uma curiosidade, porque hoje os executivos acabam sendo mais poderosos e são os homens que indicam muito mais do que o próprio presidente e do que os próprios vice-presidentes. Se a gente pensar, por exemplo, neste período, e aí a gente pode chegar aonde eu quero chegar, que é com relação ao que aconteceu neste período, nós trituramos dirigentes que são dirigentes históricos do Grêmio e que são abnegados. E não detonamos os executivos. Então, olha só, fazer a seguinte comparação. Duda Kreff e Carlos Amodeu. Quem dá as cartas no Grêmio hoje é Carlos Amodeu. Duda Kreff, que foi presidente do Grêmio, que foi vice-presidente de futebol em 200 broncas que o Grêmio se meteu, quando a coisa não dava certo, chama o Duda lá e me pede para nos ajudar, vem aqui, Duda nos ajuda, vem aqui, Duda nos ajuda.
Hoje, junto ao torcedor, o Duda Crefft é mais criticado do que Carlos Amodeu, que vem de um grupo político formado e que chegou ao cargo de CEO executivo remunerado do Grêmio. Então, e hoje, em tese, o Carlos Amodeu tem mais poder interno do Grêmio do que o ex-presidente histórico, filho de Fernando Crefft, Duda Crefft. E eu não coloco isso aqui, eu não estou colocando juízo de opinião nenhuma, eu só estou colocando para vocês como as coisas funcionaram. E como a gente tem hoje uma tendência incrível de agredir um lado e, de certa maneira, não entender o processo de formação desses grupos políticos e como eles estão se formando para colocar. Na base do Grêmio, por exemplo, tem dirigentes, muitos dirigentes, que querem seguir a escola de dirigentes abnegados do Grêmio. Tem outros que começam a formular situações envolvendo a sua ação profissional, utilizando, por exemplo, a ideia, como eu vi, de fazer também a vida de executivo de futebol através do Grêmio como um estágio. Essa é uma realidade que ou a gente coloca ela exatamente como ela funciona, ou a gente não vai compreender. Historicamente, aí chegando na parte política partidária mesmo, e a vida política do clube em relação aos partidos políticos aí de uma eleição normal, o que nós vamos ter? Historicamente, o Grêmio deu visibilidade para as pessoas que lá estiveram. E vocês imaginariam, por exemplo, o Jardel ser eleito deputado estadual sem a figura do Grêmio? Vocês imaginariam o Darley fazer a quantidade de votos que fez, por exemplo, sem a visibilidade do Grêmio? Vocês imaginariam, por exemplo, na melhor eleição de Paulo Odoni para deputado estadual, óbvio que ele tinha ele estava no Grêmio, óbvio que ele tinha toda a força da visibilidade do Grêmio. Então, o Grêmio sempre foi uma figura importante de status para a sociedade. E quando isso se confunde hoje com partidos políticos internos, tu cria uma estrutura que pode estar doente. A gente vê, por exemplo, eu nunca me esqueço, quando em determinado momento se tentou montar situações para não se ter a relação candidatura política com o Grêmio. E acho que esse é um ponto que se tentou fazer. E depois se viu, isso pode prejudicar aqui ou ali, e esse negócio baixou um pouco. Mas esse foi objeto de muita crítica em determinado momento, sobretudo para pessoas que inclusive estão no Grêmio hoje, que defenderam muito isso. O Adalberto Praz, por exemplo, vice-presidente Adalberto Praz, defendeu muito isso. Olha, nós não podemos misturar. E isso foi uma forma muito forte também de atacar naquele momento Paulo Odoni, que tinha claramente uma vida política e também uma vida dentro do Grêmio. Mas isso ou é coerente para todos ou tem dificuldade. Agora nós estamos vivendo a questão Romildo Bolzan. Vocês têm alguma dúvida de que se não fosse o Grêmio, o Romildo Bolzan não teria metade da visibilidade? Metade não. Não teria 1000% a mais do que ele tem de visibilidade do que o período dele como gestor de Osório? Evidente que não. O Grêmio é que catapulta, o Grêmio é que coloca fortemente a ideia de visibilidade. E em cima disso, cada vez mais a gente tem que entender a estrutura para poder também opinar. Não é fácil essa relação, ela é bem complexa, mas é preciso que a gente entenda este caminho. O Grêmio muda no início dos anos 2000 e parte para a linha dos movimentos políticos, sobretudo em cima dessa relação. O que me assusta um pouco é que esses movimentos políticos não estão virando escola de dirigentes abnegados, que foi o que construiu o Grêmio até aqui. Eles estão virando escolas em um embrião de profissionais que querem ser remunerados pelo Grêmio. E eu não estou falando de todos, obviamente. Mas a estrutura do Grêmio indica que algumas pessoas, alguns cargos já estão compostos por esse modelo. Eu, por exemplo, eu não vejo nenhum problema do que o Grêmio fez, por exemplo, com Paulo Pelaipe, com Rui Costa, que não ambicionaram isso, mas em determinado momento o Grêmio olhou para eles e disse o seguinte: cara, nós temos que contar contigo, eu sei que tu tem a tua vida profissional, tá aqui uma proposta, vem para cá. Foi diferente do que está acontecendo hoje. Hoje é um embrião de profissionais, em cima de uma relação um pouco diferente, que a gente tem que cuidar. Por exemplo, nós vamos passar por uma eleição no final do ano ou na metade do ano de 2022.
Hoje já se tem uma ideia de quem vai ser o candidato por um acordo político que houve na eleição passada. Então o grupo do Grêmio tal, democrático, fez parceria com o grupo do Grêmio tal, unido, fez parceria com o grupo Grêmio tal, sem fronteira, e a partir daí se decidiu que o próximo candidato é o do sem fronteira. Vocês já viram isso em algum lugar? Já, né? Vocês já viram isso em algum lugar. Por quê? Porque essa é uma relação clara nas políticas partidárias. Primeiro vai o PDT, depois vai o PT, depois vai o PSL, depois vai o PMDB e assim a gente constrói a estrutura. E assim a gente acaba aprendendo e entendendo que futebol, ele é diferente. Futebol tem uma coisa que política não tem. Futebol tem paixão. E a paixão pela camisa do Grêmio, ela parte da tua vontade de conciliar e auxiliar o Grêmio simplesmente para confortar o teu coração. Essa é a origem. A origem do Grêmio são abnegados que fizeram do Grêmio uma forma de revelar e de ter a sua paixão muito bem trabalhada. E fizeram esse monstro gigantesco, apaixonante, que hoje é uma das estruturas mais importantes do mundo. Foram eles que fizeram. O tempo mudou? Claro que mudou. Claro que hoje a gente precisa compreender, mas entendam a história. Eu acho que a questão envolvendo os grupos políticos hoje, ela é definitiva e fundamental. As pessoas se organizam através dos grupos políticos para chegar no Grêmio, mas não percam essa essência. Não percam a essência do abnegado que faz o Grêmio crescer. Não percam a essência do abnegado que está lá pela paixão pelo clube. Não percam essa essência. E na hora de decidir quem vai ser o executivo, quem vai ser o vice-presidente, valorizem quem está trabalhando de forma abnegada. O Grêmio desmanchou Paulo Luz, o Grêmio desmanchou o Duda Crefe, o Grêmio desmanchou o Dorico, o Grêmio tem desmanchado figuras abnegadas. E não tem desmanchado figuras profissionais, que devem, o maior de todos os profissionais do Grêmio, que é para mim um dos maiores gremistas que eu conheci, que foi o seu Verardi. O seu Verardi sempre dizia, os dirigentes do Grêmio é que mandam. Os dirigentes abnegados do Grêmio é que estão aqui fazendo a grandeza desse clube. E ele sempre foi funcionário e sempre foi um profissional muito dedicado a esse conceito, de respeito às pessoas que lá estiveram. E acho que esse é um ponto que o Grêmio hoje começa a se movimentar e me preocupa. Me preocupa. Eu estou vendo a movimentação e estou vendo inclusive quem está indicando dirigentes internamente. Está errado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.